Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Vou deixar na tela aí o livro que nós estamos lendo, que é Um Ateu Encontra Cristo, Torturado por Amor a Cristo. Nós estamos lendo aqui no capítulo 4, esse é o testemunho parte 10, beleza? Nós dividimos aqui para ficar melhor para a gente poder fazer um vídeo menor, não fazer um vídeo muito grande, beleza? Vamos lá então. Os líderes evangélicos do Ocidente, que mostram amizade para com os comunistas, justificam essa atitude com o ensinamento de Cristo de que devemos amar os nossos inimigos. Jesus, porém, nunca afirmou que devemos amar somente aos nossos inimigos, esquecendo os nossos irmãos. Esses líderes mostram seu amor comendo e bebendo com aqueles cujas mãos estão manchadas do sangue dos cristãos martirizados, em lugar de lhe apresentarem as boas novas de Cristo, e aqueles que são oprimidos pelos comunistas são esquecidos, não são amados. A Igreja Evangélica e Católica da Alemanha Ocidental deram, nos últimos 7 anos, mais de 125 milhões de dólares para os necessitados. Os crentes americanos dão ainda mais. Existem muitas pessoas famintas, mas não posso imaginar pessoas mais famintas do que os mártires cristãos, ou que mais faça jus à ajuda dos cristãos livres. Se a igreja da Alemanha, da Inglaterra, da América e os dos países escandinavos levantam tanto dinheiro para ajudar, essa ajuda devia visar a todos os necessitados, mas primeiramente os mártires cristãos e suas famílias. Então você vê aqui que ele está reclamando porque as outras igrejas não mandam dinheiro, lá para o pessoal que estão morrendo, em países comunistas. É aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa vai ficar num país desse, ela vai sofrer, a família vai sofrer. Então a melhor coisa é sair de lá, não vai ficar num local desse. Será que isso acontece presentemente? Fui resgatado por organizações evangélicas, o que prova que cristãos podem ser resgatados. Entretanto, sou o único caso de pessoa resgatada do meu país por evangélicos. O fato de meu resgate acusa as organizações cristãs do Ocidente de negligenciarem cumprimento do seu dever em outros casos. Os primeiros cristãos perguntaram a si mesmos se a nova igreja era apenas os judeus e não para os gentios também. A pergunta recebeu a resposta correta. De outra forma, o problema apareceu no século XX. O cristianismo não é apenas para o Ocidente. Cristo não pertence apenas à América, à Inglaterra e a outros países democráticos. Quando ele foi crucificado, uma de suas mãos apontava para o Ocidente e a outra para o Oriente. Ele deseja ser rei não apenas dos judeus, mas também dos gentios, rei dos comunistas por igual, e não apenas dos ocidentes. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Interessante aqui, ele pegou essa passagem aqui do ide, pregai toda criatura. Só que é interessante que tem passagem no Novo Testamento que Paulo foi impedido pelo próprio Eterno de pregar o evangelho em alguns locais da Ásia. Então, fica assim meio, não sei explicar direito, mas é meio contraditório. Vamos lá. Ele derramou o seu sangue por todos,
e todos deveriam ouvir e crer no Evangelho. Interessante que lá que fala assim, ó, que ele derramou o seu sangue por todos, mas quem vai ser salvo são todos que crerem, né? É só aqueles que vão crer que vão ser salvos, não é todo mundo. O Evangelho é isso, né? Nós não devemos colocar o Evangelho à força para ninguém, né? Então, tem muita gente que nasce num lar cristão, passa a vida toda ouvindo o Evangelho e não quer, não vai fazer parte. Infelizmente é uma realidade, né? Então vamos lá. O que nos dá mais ânimo de continuar a pregar o Evangelho nos países comunistas é que lá aqueles que se tornam crentes são cheios de amor e zelo. Nunca encontrei um só crente russo que não fosse fervoroso. Jovens ex-comunistas podem tornar-se excelentes discípulos de Cristo. Cristo ama aos comunistas e deseja libertá-los do comunismo, como ama a todos os pecadores e deseja libertá-los do pecado. Não, o irmão, ele coloca aqui como se os comunistas fossem os países comunistas, né? Tanto comunista como um país democrático, como outro tipo de governo, vai vir gente de todas as nações, de todos os povos, né? Então vai ser um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho de cada lugar, né? Mas eu entendo que por ele viver num país ali, que vivia num país comunista, ele sente, né, o desejo de libertar, de pregar para aqueles irmãos ali. Alguns líderes eclesiásticos do Ocidente assumem, em vez de atitude correta, uma outra, condescendem com o comunismo, favorecem o pecado, auxiliam o comunismo e triunfa e prejudica com isto a salvação dos comunistas como de suas vítimas. Então aqui é interessante que a salvação não depende de eu pregar para a pessoa. A salvação depende do Eterno tocar no coração daquela pessoa. Que é Cristo, né? Cristo não, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, né? Então ele pode estar na casa dele e ouvir um filme, ou pode ouvir uma música, ou pode não estar ouvindo nada, ver um passarinho, um sol, e o Eterno tocar nele e ele se converter, né? Então as pessoas têm que tirar isso da cabeça, tem que ir lá, tem que pregar, tem que fazer isso. O Eterno, ele não precisa de homens, é nós que precisamos dele, nós que necessitamos do auxílio dele, né? Jesus escolheu ali os discípulos para estar ali no início ali, né, para fazer a obra redentora, foi feito, né? Depois ele orientou, ensinou, passou as instruções, pronto. E as pessoas vêm automaticamente, é o Eterno que vai convencendo as pessoas. Isso aí é fato, né? Então, as pessoas tem vezes que se dão muito para querer fazer aquilo e esquece de glorificar, de adorar, de agradecer, né, o Eterno. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.